Shabbat Shalom, bom dia. Bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham neste espaço de estudo, a Cibra. Quem quiser entrar na nossa página de Zoom está convidado, já vou lhes dar as boas-vindas também na página de Zoom. Quem quiser entrar diretamente, quem quiser ficar ali na página de Facebook, fica na página de Facebook. Vamos criando aqui e compartilhando. Se vocês quiserem também me ajudam, compartilhem este espaço nas suas próprias páginas de Facebook e multiplicamos e chegamos com a nossa mensagem para mais pessoas. Vamos aí. Abrindo a página, quem quiser abrir e entrar, entra. E quem quiser ficar ali no Facebook, fica. Estamos. Bom dia, Kátia, bem-vinda. Tudo bem? Estamos num Shabbat muito especial, estamos em Shabbat Shuvah, Shabbat que significa o Shabbat do retorno. Quem tiver a Torá de Matzliach Melamed está aqui, que a maioria de nós tem, pode ir abrindo na página 598, que a gente vai fazer a leitura da Haftará, do texto dos profetas. Então, quem quiser vai fazendo essa escolha, e quem não vai ouvir. Tá? Priscila, se puderes entrar ali na nossa página de Zoom, te aguardamos. Estamos hoje, sim, no dia prévio a Yom Kippurim. Amanhã pela noite, final da tarde, começa o dia mais solene do ano, conforme o calendário judaico, Yom Kippurim. Então, já neste momento que vocês estão entrando na nossa página, a lembrança para que a partir das 18 horas nos acompanhem em nossas tefilot, nos acompanhem em nossas rezas, especificamente com Kol Nidrei, a grande tefilá, a grande reza com a qual abrimos o dia de Yom Kippurim. E na sequência, vocês poderão nos acompanhar na tefilá de Shacharit, na tefilá da manhã, a partir das 9 horas de segunda-feira, e iremos retomar a parte final de Yom Kippurim a partir das 5 da tarde, quando a gente for começar Tefilat Mincha. Muitos perguntam sobre o Iskor, a reza pelos entes queridos, já falecidos, aproximadamente na segunda-feira, pelas 10h40 da manhã, estaremos iniciando o Iskor. Algumas recomendações, sim, mesmo estando em casa, acho que vale também aquilo que nós fazemos na sinagoga, vestir roupas claras, roupas brancas. Quem quiser, obviamente, está convidado para jejuar, aquele que não passar mal, aquele que não tiver nenhuma doença e tenha plenas condições físicas e espirituais para jejuar, está convidado a fazer isso. O fato de não vir na sinagoga não quer dizer que tenhamos que deixar de fazer algumas práticas, pelo contrário, acho que o fato de estarmos em casa pode ser que até também isso aí lhes permita estar mais tranquilos para poder observar todas as regras que têm a ver com o dia, e bom, e obviamente fazer uma refeição reforçada amanhã pela tarde. O horário do início do jejum é 18 horas, então já nesse horário, quando acendemos as velas, já deixamos de comer e beber por 25 horas. Então, aproximadamente iniciaremos amanhã às 18 horas o jejum e iremos encerrar na segunda-feira por volta das 19 horas, quando a gente, se Deus quiser, ouvir o toque do shofar. Naquela hora, então, encerramos.
Priscila, não te vejo aí na nossa página de Zoom, não te vejo entrar. Entra, Priscila preparou algumas músicas com o seu violão, mas não lhe vejo entrar na página de Zoom. Então, nós vamos ir iniciando. Quando tu chegar, Priscila, a gente então vai tentar te incorporar no serviço religioso. Neste Shabbat Shuvah, como vocês bem observaram na noite de ontem, se nos acompanharam e se vocês têm o Sidur em mãos, temos parágrafos especiais que acrescentamos. Então, gostaria de começar hoje este momento de estudo trazendo esses parágrafos especiais que têm a ver com Yom Kippurim. Então, por exemplo, no Sidur da Sibra, na página 20, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך Elohim Chaim. Recórdanos para a vida, oh Rei que amas a vida, e inscríbenos no livro da vida, por tua causa, Deus da vida. Outro dos parágrafos que acrescentamos também nessa página: quem seria igual a ti, ó Pai misericordioso, que te recordas com bondade das tuas criaturas para a vida? Outros parágrafos que acrescentamos: tu és santo e teu nome é santo. E os que se dedicam a ti glorificam-te dia a dia. Bendito sejas, ó Rei Santo, Eterno Deus. E por último, temos mais um parágrafo aqui que acrescentamos. Novamente, o pedido: inscreve para uma vida abençoada todos os filhos da tua aliança. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו בכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום ברוך אתה אדוני עושה השלום. No livro da vida, da bênção, da paz e da fartura sejamos mencionados e inscritos nós e todo o teu povo, a casa de Israel, para uma vida de realização e paz. Bendito sejas, o Eterno, que crias a paz. Eu quero cantar esta tefilá e com este cântico então darmos início à leitura da Haftará do profeta Oshea. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו בכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום לחיים טובים ולשלום ברוך אתה אדוני ברך וברוך שמו עושה השלום. Amém. Este aqui é o nusach típico e característico das festividades de Rosh Hashanah e Yom Kippurim. Nusach significa o leitmotiv, as melodias que mudam, são melodias específicas para a festividade e, portanto, são aquelas melodias que nós trazemos também neste Shabbat Shuvah. Ok, então vamos à leitura. A palavra, primeiro lembremos, aqui está a Priscila chegando, primeiro lembremos o que significa, por que chamamos este Shabbat de Shuvah ou Shabbat Teshuvah. Este Shabbat se chama de Teshuvah porque está no intermédio dos dias, dos Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias que separam ou que unem Rosh Hashanah com Yom Kippur, nós chamamos de 10 dias de arrependimento. Então, o Shabbat intermediário chama-se Shabbat do arrependimento justamente por estar dentro do período. Por outro lado, recebe um segundo nome, este Shabbat, que é chamado de Shabbat Shuvah, em relação a Haftará, em relação ao texto do profeta Oshea, capítulo 14, se vocês também quiserem e não tiverem o livro em mãos, podem procurar online
Então, capítulo 14 do, uh, do profeta Oseias, em português Oseias, em hebraico Osea. Então, pelo fato de começar com as palavras Shuva Israel, volta Israel, daí que recebe o nome de Shabbat Shuva. Priscila Meira, ¿cómo estás, Priscila? Abre ese micrófono a ver cómo está ese son que tú ya arrumó. A Bom ver. dia a todos! Ah, que maravilha de som agora. Agora sim, né? Finalmente! Mina chamai do céu. Então pega esse violão logo, pega esse violão logo e nós estamos. Tá... Agora tu me diz que não, que falta uma corda, não? Não, Não, estão todas as tá cordas ali. afinadinho, tá tudo certinho. Então Por vamos que começar só cantando um estava pouquinho. aqui? Agora a gente realmente te escuta bem. Que Então bom, que bom. vamos aproveitar, vamos começar um pouquinho cantando, Priscila. Que tu tem ali para cantar para nós, aí neste Shabbat? Olha, eu sempre eu gosto muito do Shema. Eu acho que o Shema é a unificação, né? O nosso comprometimento mesmo com a unidade. Então acho que o Shema ele é sempre bem-vindo. Então vamos rezar o Shema para iniciar. Vamos no Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Muito bonito esse Shema Israel, muito inspirador. Alguns se perguntarão, bom, por que a gente fecha os olhos? Fecha os olhos porque quando cantamos, quando rezamos, escuta o Israel Adonai, é o eterno Adonai, é único, não precisamos enxergar absolutamente nada material. E eu sei que tu também gostas dos salmos, e até também que tu tem músicas, versões próprias de melodias para aqueles salmos. Sim, sim. Eu tenho dois que eu gostaria hoje, quando quiseres, né, de apresentar. Um que eu acho que é bem adequado, que é o 119:18. Abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua Torá. Então, vamos lá com esse salmo bonito. Eu espero que a minha pronúncia esteja adequada, mas enfim. Então, eu criei essa melodia. Galenai ve'avita, niflaot mitorateha. 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 Niflaot mitorateha. Niflaot mitorateha. Muito bonita a melodia. Tu sabes que a gente espalha espiritualidade para todas partes. Está conosco Jim Kellman, que está nos acompanhando desde Washington, D.C., nos Estados Unidos. A big hug for my dear friend Jim
Kelman. I'm so glad and I'm so happy to know that you are here following this time of study and tefillah and prayer. Jim is a very good friend of mine, è un fantastico amigo que me recibió no programa International Volunteer Leadership Program, esse programa que eu fiz com o Departamento de Estado americano a convite do Consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil. E Jim foi nosso host, ele que nos recebeu junto com a sua empresa e nos guiou por diversos lugares dos Estados Unidos, apresentando como o governo americano trabalha a interreligiosidade. I talking here, Jim, about our trip to the USA and how you receive us and how you showed us how the American government is working with Interfaith, the ONGs and the other institutions, and you was a wonderful host. Thank you very much. And I know that you don't speak Portuguese, but it's very important that you are there because we are feeling very good when we are with friends. Então, esta é uma mensagem para Jim, que, bom, mesmo que ele não entenda o português, está por ali. Jim visitou nestes dias de Rosh Hashanah, foi para Los Angeles para visitar seus netos, passou Rosh Hashanah com seus netos na Califórnia e agora voltou para casa, voltou para Washington. Então, vamos iniciar. Eu estou aqui num olho no Zoom, no outro olho no Facebook, está também o Gilberto Rikashevsky Milman, a Tami Rahal, o nosso querido Talema, está também a Ieda Nudelman, tem muita gente maravilhosa ali que está conosco neste espaço. Vamos guardar, Priscila, mais um pouquinho de música para o final, e eu quero também que guardemos para esse final Elna Refana lá, aquela tefilá com aquela música maravilhosa que tu criou para rezar pela saúde. E hoje eu quero dedicar essa reza pela saúde para duas pessoas. Eu quero dedicar para o jornalista Diego Casagrande, que está se recuperando de Covid. E eu quero também dedicar esta reza para o rabino Marcos Perelmuter, do Centro Israelita, que fiquei sabendo hoje pela manhã que ele também pegou coronavírus e que não vai poder estar com a sua comunidade em Yom Kippurim, ou vai estar acompanhando desde casa. Então também para o rabino Marcos o nosso desejo de refuá shleimá. Shuva Israel ad Adonai Elohecha, ki kashalta va avoneja. Estas são as palavras de Osea, que diz: volta, ó Israel, povo de Israel, para o eterno teu Deus, pois caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras e voltai para o eterno. Disse-lhe: perdoa toda a iniquidade e aceita em troca o que é bom. Assim ofereceremos, em lugar de novilhos, as preces dos nossos lábios. Isto aqui que nós estamos fazendo, Priscila, cantar, rezar, estamos oferecendo então as preces dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não montaremos em cavalos, nem diremos mais a obra das nossas mãos. Tu és nosso Deus, porque só em ti o órfão alcançará piedade. Curarei a sua apostasia, amai-los-ei voluntariamente, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele brotará como a rosa e lançará as suas raízes como a do Líbano. Estender-se-ão as suas ramos e a sua formosura será como as da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se abrigam à sua sombra voltarão, se vivificarão como o cereal e florescerão como a videira. E a sua fama será como a do vinho do Líbano. Quando Efraim dizer: que tenho eu mais com os ídolos? Eu lhe responderei e cuidarei dele. Eu sou como
o cipreste verde, de mim provém o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as saiba. Que os caminhos do Eterno são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores tropeçarão, porque não andarão neles. Nós temos que entender que sempre nas palavras dos profetas existe também muita metáfora, uma forma de expressar-se para poder entender a partir dos elementos típicos e característicos que rodeavam o povo de Israel, poder entender a necessidade de voltar para esse caminho. Aqui nós vemos uma questão de conduta ou de falta de conduta e, portanto, a necessidade. Para que atuavam os profetas? Qual era a finalidade dos profetas? Era chegar, vir para, em termos modernos, desentortar a conduta, desentortar aquilo que estava torto. E que estava torto? Bom, o que estava torto era justamente a conduta do nosso povo, o desvio. Qual era o desvio desse caminho? Bom, o típico e característico desvio do caminho de Israel nos tempos da profecia era a idolatria. A idolatria era, poderíamos dizer, a maior dor de cabeça dos profetas, e eles justamente chegavam para alertar que essa idolatria devia ser deixada de lado. E era quase como uma questão assim cíclica, uma gangorra, uma subida e uma descida. Israel não ficava fraco, ou pelo contrário, os povos inimigos não ficavam fortalecidos. Era Israel que ficava fraco pelo fato dele estar se desviando do caminho. E acho que isto aqui acontece também nas nossas vidas. Às vezes a gente vê outras pessoas no nosso lado tentar se aproveitar de nós, mas não porque elas são mais inteligentes ou porque elas são mais astutas ou porque elas são mais fortes. As pessoas se aproveitam de nós quando estamos mais fracos, quando estamos mais vulneráveis, quando estamos frágeis. É naquele momento que as pessoas se aproveitam de nós. Então, aqui nós temos que fazer um paralelismo entre esse povo que caía na desgraça, mas caía na desgraça pelos seus próprios pecados, não porque os outros lhe infligiam sofrimento. O sofrimento chegava porque era tal o estado de fraqueza no qual estavam que, bom, que qualquer um que chegasse conseguia se aproveitar de Israel. A voz do profeta é uma voz, uma espécie de voz de consciência. É aquela voz que surge para alertar sobre todo aquilo que está acontecendo de mal e de ruim. Vamos, eu quero aqui um pouquinho entrar e comentar os dados que traz o Rabino. Sempre é bom abrir vários livros e poder ver. Então, aqui o Rabino Mordechai Ederi, de bendita memória, nos fala o seguinte. Vamos ver aqui um pouquinho, repassar os dados biográficos do profeta Oshea, para colocar-nos no contexto. O profeta justamente atuou para se contrarrestar na parte do reino do norte de Israel todo esse desvio. Um dos temas prediletos é a Teshuvá, o retorno a Deus. Por isso, este capítulo contém um chamado profético para o retorno a Israel e foi eleito pelos mestres como Haftará para este Shabbat. Outro tema também importante, a ideia de Teshuvá, de retorno, é a coluna vertebral da Torá. Nas palavras de Moshe, podemos dizer que existe essa necessidade de voltar a Deus, teu Deus, e escutar
a sua voz. Os profetas de Israel vivem e lutam para atingir a Teshuvá do povo de Israel, em particular, sim, também com os demais povos da humanidade em geral. Isto aqui é algo também importante destacar. A mensagem judaica, ou a mensagem dos profetas, pela importância de voltar para o caminho da retidão, é uma mensagem dos profetas para Israel, mas também acaba sendo uma mensagem universal. Voltar ao caminho, cumprir preceitos e mandamentos, não é algo que podemos dizer que apenas faz bem ao povo de Israel. Isso ali é uma mensagem universal. Os profetas de Israel vivem e lutam justamente para atingir essa teshuvá com o povo de Israel. E isto ali também serve de exemplo no livro do profeta Jonás, dedicado à teshuvá da cidade assíria de Nínive. Nós lemos e estudamos durante Yom Kippurim o livro de Jonás, mas nós vemos que o profeta Jonás é enviado justamente a Nínive para o arrependimento de uma população que não era judaica. E obviamente que ele atinge o seu objetivo, depois fica bravo, e se querem saber mais sobre o profeta Jonás, então les convido no dia 28 que me acompanhem a partir das 2 horas da tarde, nesta mesma página de Facebook, que durante o intervalo de Yom Kippurim vamos estar estudando a vida do profeta Jonás. A questão de Devarim nós traduzimos como palavras, mas também no hebraico moderno, Devarim significa coisas. Aqui no versículo 2 diz: tomai convosco palavras e voltai para o eterno. No contexto de palavras, justamente neste contexto tem a ver com palavras e não com coisas, porque nós temos que dizer a Deus, nós temos que manifestar. Nosso profeta descreve assim as atitudes dos pagãos. Os que sacrificam homens acabam beijando os becerros. A teshuvá implicará pronunciar palavras ou orações com os nossos lábios, em lugar de usar esses lábios para beijar os ídolos. Isto aqui também é muito interessante. Se a gente olhar o versículo 3, tomai convosco palavras e voltai para o eterno, e dizer-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita em troca o que é bom, assim ofereceremos, em lugar de novilhos, as preces dos nossos lábios. A idolatria, sim, pegar aquele ídolo, beijar aquele ídolo com aquela mesma boca, com aqueles mesmos lábios que poderíamos estar proferindo louvores a Deus. Outro tema também interessante, também poderia haver aqui alusão à prescrição da Torá, sobre a qual o pecador oferecia um sacrifício no altar, confessando verbalmente sua culpa por ter dado sentido ao sacrifício. Então, também os lábios nos ajudam a confessar aquilo que nós chamamos em hebraico de vidui, confissão, lembrando que a confissão no judaísmo é algo público. E será quando resultar culpável em desses casos, daqueles casos de pecado, haverá de confessar pelo pecado pelo qual se acabou se envolvendo. O sábio e um rabino Maimônides, na sua Guia dos Perplexos, na parte 3, capítulo 32, disse que a oração que expressa nosso ser, conforme as palavras, se aproxima à verdade, ou ainda se acerca, se aproxima muito mais à verdade que os sacrifícios. Isto aqui é aquilo que nós fazemos com verdade. Se a gente se manifesta com verdade, mesmo com palavras, o sentido é mais nobre que se a gente levasse um animal
o colocasse para sacrificar. Segundo outro sábio, Radak, o mero sacrifício, sem as palavras que acabam saindo do nosso íntimo, do nosso ser, carece de valor. Isto aqui também é um dos motivos pelos quais os sacrifícios deixaram de ser ofertados, porque o povo pecava e não significava absolutamente nada oferecer um animal. Era algo completamente vazio. Tu levava o animal, o queimavas, lavavas as tuas mãos, achavas que estavas limpo de pecado e saías ali pela vida novamente a pecar. Bom, aqui nós vemos que a questão de falar com a verdade pode chegar a ser muito maior que apenas que o material. Claro que hoje nenhum de nós sai a sacrificar. Claro que dentro dos círculos ultra-ortodoxos e ortodoxos, até o dia de hoje, nesta época, se faz capará. Capará é a expiação de pegar uma galinha do pescoço e girar ela por acima da cabeça, mas é uma prática que nós não temos. A gente se expressa a partir da tefilá, a partir da reza. Outro ponto aqui importante no versículo 4, que fala de Ashur, que fala de Assíria. Israel não pode depender de alianças militares para sua salvação. Nas palavras de outro profeta, de Jeremias, de Irmiau, e agora, que tem pelo caminho de Egito para beber das águas do Nilo? E que tem pelo caminho da Síria para beber das águas do rio? Águas e salvação são sinônimos na profecia. Ambas devem ser procuradas em mananciais e não na corrupção das forças militares. Aqui também nós vemos um outro elemento que é sinônimo de pureza, nesta época do ano que relacionamos a necessidade de estarmos puros internamente, também é importante essa pureza também corporal, essas águas que nos lavam e tiram de nós todas aquelas impurezas. Então tem um duplo significado. Por um lado, sim, a necessidade de tomar um banho e sentirmos limpos para entrar na Teshuvah, mas também essa limpeza interna. Então, temos duas leituras. Tem também aqui, fala aqui o versículo 4 sobre a superioridade militar, a questão dos cavalos. Sim? O cavalo, naquela época, era um elemento bélico primordial, e no Egito, até o dia de hoje, o Egito é um provedor de cavalos, e aqui encontramos que, se nós pensamos que a força provém e está constituída justamente nos cavalos, isso aí pode nos acercar a uma dimensão do pecado, no sentido de relacionar a força também de um animal. A rebeldia consistia em que o profeta Ishaiah expressa com estas palavras: ai daqueles que descendem ao Egito em procura de ajuda, nos cavalos se apoiam, confiam nos carros de guerra por ser muito numerosos, e também naqueles que estão guiando aqueles carros de guerra que são muito fortes, mas não estão olhando para ele no sentido de Deus, para Deus consagrado por Israel, e em Adonai não procuraram a sua salvação. Contigo encontraremos a misericórdia em relação a Deus, segundo Rabbi Yosef Ibn Caspi. Isto aqui também pode ser entendido como uma questão, ¿sí?, daquele que está desprotegido e que está frágil. Temos uma outra palavra que aparece no versículo 5, que diz o seguinte: curarei a sua apostasia, amai-los eis voluntariamente, porque a minha ira se afastou
deles, e aqui encontramos na palavra meshuvah como infidelidade. Esta é uma resposta de Deus a seu povo. Vá a escutar sua oração por generosidade e não por obrigação, já que nosso povo não merece estas palavras, esta situação. Não por vossa causa eu vou obrar, no sentido de Deus, mas pelo nome da minha santidade. Outro elemento também muito bonito é a questão do orvalho, o orvalho que cai, quase como que acaba abraçando a todo. Este é o processo de recuperação de Israel, um processo simples e natural. É muito bonito ver um pouquinho, não nesta época do ano, mas quando está mais frio, ver esse orvalho, quando a gente sai cedo pela manhã, especialmente num local onde tem grama, ou onde, quando a gente está numa região mais alta, numa montanha, num morro, a gente vê todo esse orvalho que está, e com os primeiros raios de luz da manhã acaba sumindo. Bom, o processo de recuperação de Israel é quase que simples e natural, é como que Deus cobre a todos nós de orvalho, e isto aqui é algo tão claro dentro da natureza mesma, é algo que chega, é algo bonito, que pousa absolutamente em tudo, na flor, naquilo que é robusto, naquilo que é mais simples. O orvalho atinge absolutamente tudo aquilo que tem pela frente. Assim também é o processo de Teshuvah, é o processo de arrependimento, é como que Deus faz descer esse orvalho em cada um de nós, é algo que não faz mal, tá? É algo que não machuca, é algo que tu sentes, mas depois acaba sumindo. Então, este paralelismo, por isso eu falava antes que é muito bonito a poesia que existe dentro deste texto, porque nos dá a entender a dimensão do que significa fazer a Teshuvah e do que significa também deixar que essa presença divina pouse sobre cada um de nós. Nós podemos chegar a pensar e a temer, mas bom, é como um orvalho, chega, desce, nos abraça a todos, e depois quando a gente tenta perceber, não está, mas já está dentro de cada um de nós. Quero dar aqui uma olhadinha nos comentários. Olha aí que tem gente também na Suíça acompanhando nós, a Renate von Vakrik Preger, um abraço muito grande, de Jair Canônico, que está também em Paraná, o querido chefe Samir Quaresma, que fez sucesso com a sua iniciativa de enviar Halá Agulá, o Samir, que é o chefe do Hospital Moinhos de Vento, e enviou de presente para todos os doentes, para todas as pessoas judias baixadas, enviou uma halá gulá, uma maçã e mel, para fazer um agrado durante estes dias de Rosh Hashanah. Tu tiveste o maior sucesso, Samir. As pessoas adoraram a tua iniciativa. Tu tem que ver como essa imagem, essa fotografia que tu me encaminhou, eu compartilhei no meu Facebook, espalhei, e as pessoas a compartilharam e comentaram, e realmente reconheceram a tua atitude, a atitude do Hospital Moinhos de Vento, e também eu particularmente agradeço por teres aceito a minha sugestão de acrescentar a reza do livro de Números, El Narre Fanalá, o Deus cura a ela ou a ele, que tu também acrescentou naquele pacote que enviaste. Muito bem, temos muitos aí comentários. Obrigado a todos por estarem participando. Eu vou lendo na barra de rolamento aquilo que vai chegando, aparecem os últimos, tá? Mas tem muita gente ali que está realmente participando e deixando a sua mensagem. Voltamos para o texto.
vamos continuar com o texto. Eu quero ler mais pouquinho aqui. Já falamos a questão do orvalho, esse processo de recuperação simples, que não depende de causas metafísicas e é tão claro como na natureza mesma, é algo límpido como o orvalho, belo como a flor e robusto como o cedro do Líbano. E tudo isto aqui virá também para que nós, neste processo de arrependimento, possamos ouvir a voz de Deus. E isto aqui também é uma simbologia muito importante, porque Deus se expressa a partir da natureza. Então, se Deus se expressa a partir da natureza, todo aquilo que represente o desenvolvimento dessa natureza vai ser o poder contemplar essa natureza também nos permite contemplar a Deus. Às vezes o homem moderno se pergunta, bom, mas Deus não fala comigo. Deus fala conosco também. Deus fala com a nossa geração. Depende de nós como enxergamos tudo aquilo que acontece na nossa volta, quão grande é a nossa sensibilidade. Bom, a coisa floresce. E, bom, quem está por trás daquele processo? Eu tenho lírios em casa. Tá? O ano todo é um palito que eu enxergo e não consigo entender. Bom, mas isso ali parece na natureza morta. Nesta época do ano abriram todos os lírios. Tá? É um festival de natureza ali na nossa mesa. E a gente não compreende. ¿Sí? O ano todo não passa nada e quem sabe, não sei, quanto vai durar? Vai durar um mês? Vai durar menos aqueles lírios abertos? É um festival que agrada aos nossos olhos, é um festival que agrada ao nosso ser e que agrada às nossas almas e um presente. Mas como explicar? ¿Sí? Durante o ano todo tu tens um palito e agora está tudo florescido. Bom, é poder enxergar e poder, no meu entender, também ouvir essa voz divina que nos acompanha. Tomai convosco as palavras, novamente, de Barim, as palavras com um lugar importante, interessante. No versículo 8, que também a gente já abordou, os que se abrigavam à sua sombra voltarão, se vivificarão como o cereal e florescerão como a videira, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Sobre isto aqui, conforme Ibn Ezra e o Radak traduzem a palavra também de Sihru como o cheiro. A nossa tradução também se basa na versão em aramaico de Jonathan Ben Uziel e no livro Metzudat David. Então, a questão do renome também aqui aparece, é a sua fragrância como a do Líbano. Então, vejam bem a questão dos sentidos. Sim? Nós temos que ouvir a voz, mas a partir também do orvalho, algo que a gente enxerga, ou a partir também da fragrância, é algo que também consegue enxergar justamente a presença divina. Seguimos agora no versículo 11. Estamos compartilhando a Haftará de Oséias, capítulo 14, que diz o seguinte, continuamos aqui. E o Eterno elevou a sua voz diante do seu exército, porque era muito grande seu acampamento e poderoso ao cumprir sua palavra. Pois grande é o dia do Eterno e muito temível, e quem poderá suportar? Agora também diz o Eterno, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejum, pranto e lamentação. Rasgai vossos corações, mas não vossas roupas, e voltai ao Eterno, vosso Deus,
porquanto ele é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que reconsidera sobre o mal. Isto aqui faz parte também das nossas preces que cantamos por estes dias. Eu quero encontrar aqui exatamente no hebraico, porque isto aqui são partes que fazem parte da nossa liturgia. Só um minuto. Muito bem. Estou passando rapidamente os olhos no hebraico que eu estou lendo. Miel camoja, miel camoja, miel camoja. E depois diz, não sei a bomba, o verga, a pecha. Tudo isto aqui é toda esta parte. Vejam bem a questão do jejum que nós fazemos por estes dias. A questão também do pranto no sentido também desse arrependimento, e a questão de voltar, mais uma vez, a questão de voltar a mim, voltar a Deus, com todo o vosso coração. Esta palavra todo, sim, não é casualidade. Quando voltamos a Deus, voltamos com todo. Não pode voltar um pouquinho, temos que voltar com todo. Deixem ver aqui se eu tenho 13. Claro que o shofar também nos ajuda. Tiku shofar betzion, o shofar também como essa voz para o arrependimento. Lembremos que algo que já falamos neste espaço durante o mês de Elul, durante o último mês do calendário judaico, também em Rosh Hashanah, a gente ouviu o som do shofar como um alerta, como um convite para o arrependimento. Se a gente não está ligado com esta época do ano, com aquilo que acontece, o shofar dispara e é o alarme que nos conecta. Quem sabe ele se volte, reconsidere e deixe atrás de si uma bênção, uma oferta e uma libação para o eterno vosso Deus. Tocai o shofar em Sion, promulgai um jejum, proclamai uma assembleia solene, reuni o povo, congregai a assembleia, ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam no peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva de seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Eterno, entre o pórtico e o altar, e digam: apiada-te de teu povo eterno, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para as nações façam escárnio dele. Porque há de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Eterno terá zelo por sua terra e se compadecerá de seu povo. E o Eterno responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o grão e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E o gafanhoto que vem do norte, e eu o removerei para longe de vós, e lançai-o numa terra seca e deserta, a parte da frente da nuvem do gafanhotos lançai-ei para o mar oriental, mar morto, e a parte posterior dela para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque fez grandemente mal. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, os gafanhotos não chegam do norte, chegam do sul. Acho que pararam ali na fronteira com o Uruguai. Não tivemos mais notícias, mas o que eu quero dizer que os ciclos são cíclicos. Sim? Estamos ali com a questão dos gafanhotos também nos nossos dias, uma praga de gafanhotos para aqueles que nos acompanham de outras regiões do Brasil. Bom, a gente ficou preocupado e as autoridades aqui do Rio Grande do Sul que estão monitorando porque tem uma praga que se espalhou
pelo norte de Uruguai, que estava a caminho ao Rio Grande do Sul e acabou sendo freada. Não tivemos mais notícias, mas aqui também como a questão dos gafanhotos como sinônimo do pecado. Eles foram para o Mar Morto, aqui não sei para onde irão, sim, ou para onde foram, mas tomara que não atravessem. Regozija-te e alegra-te porque o Eterno fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira e a videira produzirão com vigor. E vós, filhos de Sião, regozijar-te vos e alegrai-te vos no Eterno, vosso Deus, porque ele vos dará chuva na justa medida e vos fará descer a chuva a temporá e a serôdia e como outrora. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite e restituir-vos eis os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta que rói verdura e o rói o grão e que o rói as frutas, as quais são o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente até fartar-vos e louvareis o nome do Eterno vosso Deus, o qual obrou para convosco maravilhosamente. E o meu povo jamais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Eterno vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Por último, quem, o Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa sobre a transgressão dos que restam da tua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, segurará com força as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Daí que nós temos também a questão do tashlich, se lembram deste costume que a gente vai até um local de águas correntes para jogar também simbolicamente os nossos pecados até as profundezas. Torna a realidade o que prometeste a Jacob, pois isto é a recompensa da bondade de Abraão, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. E aqui termina então o texto da Haftará, o texto do livro dos profetas, que temos o costume de ler nos nossos dias. Aqui nós temos parte do texto de Oséias, também tem uma parte do profeta Joel, também tem uma parte, os sefaradim acrescentam uma parte do profeta Miqueias. Então, nós vemos como os diversos profetas tinham na sua tarefa a questão da Teshuvah e a questão do arrependimento. Quero trazer, vai preparando o violão aí, Priscila, para entrarmos novamente com música, já estamos chegando no final. Mas a palavra Teshuvah, a palavra retorno, é a palavra-chave que existe por estes dias. Nós vemos o contraponto, assim como vamos do jejum, do pranto, do choro, assim como vamos da tristeza e também de afligir as nossas almas. Quando uma vez passamos por todo esse caminho, a gente se recupera, a gente recobra a alegria, a chuva volta a cair, os campos voltam a ficar abundantes e fartos, não só para nós humanos, também para o gado, e é como que o ciclo se recupera. Mas essa recuperação se dá a partir da Teshuvah, a partir do arrependimento, esse arrependimento que tem a ver com aquilo mais nobre que tem o ser humano, o seu estado de raciocínio, de poder entender, a sua chokhmah, a sua sabedoria, a sua biná, a sua inteligência e a sua yediá, o seu conhecimento. Quando conseguimos articular estas três partes, então obviamente conseguimos também chegar na Teshuvah, chegar no arrependimento. E nós vemos também que para ouvir
para que Deus ouça, nós também temos que louvar esse Deus, nós temos que estar perto dele. Neste Shabbat Shuvah, tratamos a Deus como o nosso rei, então também chegarmos com reverência, com teimosia, esse Deus que é Pai, mas que nesta época é Rei, esse Deus que julga, mas que também absolve como um Pai. Assim que bom que estas palavras da Haftarah que encontramos neste Shabbat Shuvah nos possam fazer refletir. Estamos a horas de começar o dia de Yom Kippur, então realmente que possamos encontrar inspiração para o arrependimento, se ainda não praticamos ele, que possamos encontrar coragem para rezar e, por acima de tudo, para abrir os nossos lábios para palavras, sim, de santidade, para palavras autênticas e para palavras verdadeiras. E que essas palavras não sejam esquecidas. Que não falemos uma coisa agora e depois que passou Kippur, a gente novamente, como faziam os nossos antepassados, quando queimavam o sacrifício, quando queimavam o animal, que lavavam as suas mãos e depois voltavam ao pecado. Bom, hoje, se a gente fizer um paralelismo, a gente fala uma coisa que a gente se comprometa com aquelas palavras. Priscila, vamos cantar, vamos rezar um pouquinho esse Al-Nar Refanalá. Eu quero antes dizer a reza para os Holim. Eu tinha dito ontem, novamente, a questão dos números. Os números são assim terríveis. Se a gente parar para pensar nos números das mortes por coronavírus aqui no Brasil, a gente ficaria apavorado. A bandeira no nosso estado mudou de vermelha para laranja. Os números se estabilizaram, mas as mortes continuam. E falando com médicos que trabalham nas UTIs dos principais hospitais, não podemos neste momento arredar a nossa conduta, nosso compromisso de cuidarmos. Tá? A gente deve cuidar-se, deve continuar, porque não passou. Sim? Mesmo a mudança de bandeira não é sinal que acabou o coronavírus. Ainda estamos longe. Então, vamos dizer para aquelas pessoas doentes: מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. Ele que abençoou nossos ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, Sara, Ribka, Rachel e Lea, abençoará e curará os doentes. A nossa tefilá para o rabino Marcos Perelmuter, do Centro Israelita, a nossa tefilá também para o nosso caro amigo e jornalista Diego Casagrande, e para todos aqueles que estão se recuperando. Graças a Deus, sim, o nosso Cohen, Zev Ben Gershon, está melhor, já está em casa, se recuperou, mas também está tefilá para ele, para que termine este processo completo de recuperação. O santo louvado seja, os encherá de misericórdia, fortalecerá e curará, e lhes enviará rápido restabelecimento pleno a todos seus órgãos, tendões e nervos, e cura suas almas e a seus corpos, e a todos os doentes, dentro e fora da casa de Israel. O Shabbat dispensa toda oração, e a cura está próxima de chegar, agora e em tempo curto. Digamos juntos. Amém. Priscila, por favor. רפואה שלמה. רפואה שלמה. El nada falalo, el nada falalo, el nada falalo, el nada falalo,
Refuah Shlema. Refuah Shlema. Esta es una melodía fantástica. Yo adoro esta melodía que tú creó para esta reza. 5 palabras, apenas 5 palabras que fueron ditas por Moshe Rabbeinu quando Miriam ficou doente, quando sua irmã ficou doente. Sabem por que Miriam ficou doente? Por falar mal de seu irmão, por falar mal de Moshe. E Moshe, por fazer Lashon Hara, pela língua do mal. É interessante que mesmo que ele foi o ofendido, sim, Moshe teve a sabedoria de interceder e de pedir a Deus para que cure a sua irmã e Deus curou a sua irmã. Obviamente que aqui nós vemos também uma situação de piedade. Moshe mostrou grandeza. Sim, Miriam tinha pecado com ele poderia ter ficado bravo o resto da sua vida, mas não. Ele realmente teve compaixão pela sua irmã, intercedió, pidió a Deus. Aí nós vemos que realmente não adianta de nada ficarmos brigados o tempo todo uns com os outros. Nós temos que perdoar, assim também como desejamos ser perdoados. Tomara que esta bela melodia cantada por Priscila, sí, seja um sinal para acordar a nossa techuvá, o nosso arrependimento, que tenha chegado em cada um de vocês, com todo o nosso carinho, por aquilo que nós fazemos, agradecer, sim, a todas aquelas pessoas que nos acompanham, a Renata Lehmann, que está também nos desejando Gmar Hatimat Tová, obrigado, a Isabel Cristina Tissot, que está sempre conosco desde Novo Hamburgo, a todos, absolutamente a todos. E lembrar aquilo que eu disse no início do nosso encontro, amanhã, então, a partir das 6 da tarde, a partir das 18 horas, nos reencontramos, seja aqui, nesta página de Facebook, Sinagoga Sibra, ou na minha, ou no canal de YouTube da Sibra, Sibra Poa, a possibilidade de estarmos no YouTube, na TV, num local maior, obviamente que favorece. Então, prepare. Uma coisa importantíssima, a gente enviou o Maxor digital, tá? Se alguém ainda não recebeu o Maxor digital, escreva para mim, cibrapoa@gmail.com, cibrapoa, cibrapoa tudo junto, minúscula, cibrapoa@gmail.com, e coloque no subject, no assunto, Maxor, aí eu já vou lhes enviar o Maxor. Obrigado aí da Copito por desejar Gmar Hatimat Tová à nossa comunidade. Obrigada Ana Paula Fernandes Fontes por estares ali, que envia para ti, Priscila, sim, um abraço, sempre maravilhosa, Priscila, disse. Olinda Aresi, obrigado também por estares ali. Então, quem quiser um Maxor, escreva para mim, eu vou escrever aqui no chat do Facebook o endereço, tá? Se alguém quiser e não pegou, então escreva e envie para mim, mas envie até amanhã pela manhã. Depois eu também vou estar envolvido com as minhas preces de Yom Kippurim. Aí vocês têm o endereço. Então vamos desejar a todos um Shabbat Shalom e Gmar Hatimah Tová, uma boa rúbrica no livro da vida. Obrigado, Kátia, por estar conosco no Zoom. Obrigado, Priscila, também pelas tuas lindas tefilot. E agora que já o som está resolvido, funciona como nós desejamos, iremos te ter aqui mais seguido, ouvindo as belas tefilot de Shabbat, que tanto nos fazem bem. Então, obrigada, Rabino. Obrigado a ti. Um forte abraço para todos e bom, que entremos com este espírito renovado
nas últimas horas, que cheguemos muito bem, muito fortes para todos aqueles que ajunam. Tzom Kal, um jejum fácil, e quando a gente ouça o som do shofar na segunda-feira, que sejamos todos realmente merecedores de termos o nome inscrito e rubricado no livro da vida. Shabbat Shalom, Gmar Hatimah Tová para todos. Amém, Rabino. Obrigada. Tchau.